Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Quase 70% dos mortos na faixa de Gaza entre novembro de 2023 e abril de 2024 eram mulheres e crianças. O IBGE anuncia que a inflação no Brasil acelerou em outubro para 4,76% em 12 meses. A Petrobras divulga o resultado do terceiro trimestre deste ano e lucra mais de 32 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, a Califórnia ordena a saída de moradores após um incêndio florestal que atingiu 200 casas. O presidente eleito Donald Trump nomeia Suzy Wiles como a sua chefe de gabinete. O líder da Rússia, Vladimir Putin, parabeniza Trump na vitória das eleições presidenciais. Na Argentina, clubes de futebol resistem à privatização promovida pelo governo. A população que vive em favelas no Brasil cresce e chega a 8,1% do total de brasileiros. O Jornal Mundial começa agora. O IBGE anunciou nesta sexta-feira que a inflação do Brasil acelerou em outubro para 4,76% em 12 meses, impulsionada pelo aumento dos preços da eletricidade e dos alimentos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, registrou taxa de 0,56% em outubro deste ano. A taxa é maior do que as observadas no mês anterior e em outubro de 2023. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o resultado, o IPCA acumula taxa de inflação de 4,76% em 12 meses, acima dos 4,42% observados em setembro e acima do teto da meta de inflação de 4,50% estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Nos 10 primeiros meses do ano, o IPCA acumula taxa de 3,88%. A taxa de inflação em outubro foi puxada principalmente pelos gastos com habitação e com alimentos. O grupo de despesas de habitação teve alta de preços de 1,49%, influenciada pelo avanço do custo da energia elétrica, que subiu 4,74%, com a implementação da bandeira tarifária vermelha 2 a partir de 1º de outubro. A inflação também foi influenciada pela forte seca que atingiu o Brasil nos últimos meses, a pior desde o início dos registros. Assim, o aumento do preço da carne pode ser explicado por uma menor oferta por conta do clima e uma menor quantidade de animais abatidos, além do elevado volume de exportações. A população que vive em favelas no Brasil cresceu e chega a 8,1% segundo o censo de 2022. No norte, os números chegam a 19%. A reportagem é de Caio Teles. A população que mora em favelas cresceu na última década e chegou a 16,4 milhões de pessoas, 8,1% de total de brasileiros, segundo dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Há 12 anos, em 2010, eram 11,4 milhões de moradores em favelas, 6% do total. O número de favelas também cresceu. Em 2010, o Brasil tinha 6.329 favelas em 323 municípios. Em 2022, segundo o censo, eram 12.348 favelas distribuídas por 625 municípios. De acordo com o IBGE, parte desses aumentos estão relacionados a uma melhoria e aperfeiçoamento na coleta dos dados, especialmente em áreas que são menores, e não ao crescimento na população que está vivendo nas favelas. As favelas são diversas e heterogêneas em suas formas, tamanhos e tipos de construção. Ocupam morros, baixadas,
planaltos, alagados, mangues, beira de rio e outras composições geográficas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, estão concentradas na faixa litorânea, na calha do rio Amazonas e em regiões de expansão da fronteira agrícola. Os dados divulgados nesta sexta-feira também mostram que a região norte tem a maior fatia da população vivendo em favela, 19%. Em Belém e Manaus, mais da metade da população está em comunidades. A maioria das favelas tem até 500 lares. A favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, continua sendo a maior do país, seguida da Sol Nascente, Distrito Federal, e da de Paraisópolis, em São Paulo. Quase 70% dos mortos na faixa de Gaza entre novembro de 2023 e abril deste ano eram mulheres e crianças. Quase 70% das pessoas que morreram na faixa de Gaza entre novembro de 2023 e abril de 2024 eram mulheres e crianças. A afirmação foi feita pela ONU nesta sexta-feira, após uma contagem parcial das vítimas da guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas. O balanço atualizado do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos também detalha uma longa lista de violações do direito, incluindo muitas que poderiam constituir crimes de guerra, crimes contra a humanidade e até genocídio. O Alto Comissariado verificou 8.119 das mais de 34.500 mortes registradas durante os primeiros 6 meses de guerra e concluiu que quase 70% eram crianças e mulheres. O número e a natureza das vítimas na faixa de Gaza são objeto de um debate recorrente desde o início da guerra, desencadeada pelos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 em território israelense. A ONU e muitos países consideram que o balanço diário de vítimas, anunciado pelo Ministério da Saúde de Gaza, é confiável. Já Israel questiona os números desde o início do conflito. A guerra teve início em 7 de outubro de 2023, após o ataque do Hamas no sul de Israel, que deixou cerca de 1.200 mortos, além de centenas de sequestrados. A ofensiva israelense em Gaza já causou pelo menos 43.469 mortes, em sua maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza. Chegou a hora de nós sabermos a previsão do tempo para o sábado. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí pra gente? Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice. Boa noite a todos. O Centro-Sul deve ter tempo instável no fim de semana. O ciclone bomba chega nos próximos dias. Meteorologista alerta para a possível formação de um ciclone no Oceano Atlântico na próxima terça-feira, dia 12. O sistema deve provocar chuvas e ventos fortes na região sul. A previsão de temporais para o sudeste. Depois de uma semana de muitas pancadas de chuva, o fim de semana deve ter tempo instável em boa parte do país. De acordo com o clima-tempo, uma frente fria deve se formar no sudeste ainda neste sábado e canalizar a umidade vinda da Amazônia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, há risco de temporais nos seguintes locais: Nordeste de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sul do Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, extremo norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul do Pará e Tocantins. Nessas regiões, os acumulados podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 km por hora. As chuvas previstas para esses locais foram classificadas pelo IMET em um aviso meteorológico de laranja, que qualifica a chuva com forma de perigo. Na região serrana do Rio de Janeiro, há um aviso meteorológico vermelho de grande perigo para o acumulado de chuva nos próximos dias. Os volumes podem superar os 100 milímetros por dia, em alguns locais com grande risco para alagamentos e deslizamentos. A frente fria deve se formar neste sábado e neste domingo em São Paulo e já avançar para os demais estados do Sudeste ainda amanhã. O sábado vai ser de temporais no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais, e também no estado de Goiás, no Distrito Federal, no Tocantins e em Rondônia.
Nas demais regiões do país, a previsão é de tempo mais firme. No sul, o tempo deve ficar mais estável, com uma leve diminuição das temperaturas. Na região nordeste, a previsão é de tempo firme e seco. O sul da Bahia pode registrar alguns temporais neste final de semana. Deve chover também no Amazonas, no Tocantins, no norte de Goiás, no Pará e em Rondônia. Boa parte do país deve ter tempestades nos próximos dias. Por hoje é só, uma boa noite a todos e até amanhã. Gabriel, Alice. Muito obrigado aí, Marcelo, pelas suas informações. Boa noite e um bom fim de semana para você. A seguir, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeia Suzy Wiles como sua chefe de gabinete. E a Califórnia ordena a saída de moradores após um incêndio florestal que atingiu casas. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O governo da Califórnia ordenou a saída de milhares de pessoas após o incêndio florestal que se espalhou rapidamente. Cerca de 200 casas foram afetadas total ou parcialmente. Um intenso incêndio florestal que se espalhou rapidamente obrigou milhares de pessoas a desocuparem suas casas no sul da Califórnia, onde centenas de bombeiros lutam contra as chamas. O balanço inicial registra 132 residências destruídas e 88 danificadas. Várias pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais devido ao incêndio batizado de Mountain, que destruiu quase 8.300 hectares no estado da região oeste dos Estados Unidos. O fogo, que começou na manhã de quarta-feira no condado de Ventura, ao norte de Los Angeles, ameaça uma área onde vivem 30 mil pessoas. As autoridades informaram na tarde de quinta-feira que o incêndio estava controlado em apenas 5%, mas que os ventos devem ajudar o trabalho dos bombeiros. Mais de 14 mil residentes receberam ordens ou alertas de saída, principalmente nas localidades de Camarillo, Somes e Moore Park. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, visitou as comunidades afetadas e declarou estado de emergência na área mais atingida de Ventura. A Petrobras divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2024 na noite desta quinta-feira. A companhia reportou um lucro bilionário. A Petrobras divulgou na noite desta quinta-feira o resultado do terceiro trimestre de 2024. No período, a petroleira estatal registrou lucro líquido de 32,6 bilhões, alta de 22,3% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Em termos recorrentes, a companhia reportou lucro de 32,9 bilhões de reais, alta de 20,9%. A receita total de vendas ficou em 129,6 bilhões, uma alta de 6% em relação ao mesmo período de 2023. A companhia também anunciou a distribuição de 17,1 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas. Esse valor corresponde a R$ 1,32 por ação. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que a companhia apresentou lucro líquido expressivo no trimestre, com uma forte geração de caixa e redução tanto da dívida financeira quanto da dívida bruta. Tudo isso em um cenário desafiador de queda no preço do petróleo Brent. Magda também afirmou que no terceiro trimestre a companhia realizou investimentos de 4,5 bilhões de dólares em projetos que garantirão o futuro da empresa. A Argentina se encontra em uma encruzilhada à medida que o governo pressiona pelo investimento privado no futebol local. Os clubes recuam e argumentam que isso ameaça o papel voltado para a comunidade. Os clubes argentinos têm um duelo importante contra o presidente Javier Milei. O governo impulsiona a entrada de capital privado nos times de futebol, que rejeitam a ideia e argumentam que isso poderia interferir no papel social das instituições. O modelo proposto já é uma realidade no Brasil, México e Uruguai.
Milei emitiu 2 decretos destinados a persuadir a Federação Argentina de Futebol. A ideia é permitir que os clubes se transformassem em sociedades desportivas, mas ambos foram bloqueados judicialmente. Por supuesto que el fútbol es el motor de la economía del club. É claro que o futebol é o motor da economia do clube e é por isso que as decisões tomadas nesse sentido são tão importantes. Sem o futebol, o clube estaria em déficit quase por definição. Então, o que buscamos em cada transferência é gerar uma economia mais sólida, mais forte, como resultado dessa diferença que existe entre a venda e a incorporação de novos jogadores. Dessa diferença que se dá entre a venda de los jogadores e a incorporação de los novos jogadores. Nós Temos um orçamento para o ano de 2024. Vamos acabar com um déficit, entre aspas, de perto de $1 milhão. Isso, claro, é resolvido com o resto das receitas do clube, principalmente provenientes do futebol profissional. No Brasil, é permitido esse modelo de clube. As sociedades anônimas de futebol, conhecidas como SAFs, foram aprovadas pelo Congresso em 2021 para facilitar o resgate de instituições com problemas financeiros ou promover aquelas com as contas em ordem. O Botafogo, finalista da Copa Libertadores, criou uma SAF depois de enfrentar uma dura crise financeira durante anos. Alguns torcedores argentinos não gostam da ideia. Os clubes nasceram como times de bairro, sem fins lucrativos, para agregar as pessoas, trazer a criançada que está na rua, e se virasse uma sociedade anônima, é como se perdesse o propósito. Além disso, se o fundador do San Lorenzo renascesse, acredito que ele não iria querer a privatização. Embora Milei afirme que isso permitiria à Argentina ter um campeonato nacional de melhor qualidade, o presidente da federação, Cláudio Tapia, garante que este não é o modelo. De acordo com o dirigente, não foi assim que o país venceu recentemente 2 Copas Américas, em 2021 e 2024, e a Copa do Mundo de 2022 no Catar. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta quinta-feira que está disposto a retomar o contato com Donald Trump, a quem o chamou de corajoso em uma mensagem para parabenizar o ex-mandatário republicano por sua vitória nas eleições nos Estados Unidos. Trump nomeou sua chefe de gabinete, Suzy Wiles, que foi sua diretora de campanha. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou nesta quinta-feira Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e declarou estar disposto a retomar o contato. Se algum deles quiser retomar os contatos, eu sempre disse e desejo repetir, não temos nada contra isso. Por favor, vamos retomar os contatos e ter discussões. Antes das eleições de terça-feira, Putin havia afirmado inicialmente que preferia uma vitória do presidente em fim de mandato, o democrata Joe Biden. Depois, após a desistência de Biden, expressou sua preferência pela vice-presidente Kamala Harris. Mas muitos críticos do Kremlin consideram que Moscou vê com bons olhos as declarações antissistema de Trump, bem como os atritos que ele provoca na política americana e no cenário internacional. Já o presidente eleito, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira que provavelmente vai falar com Putin. A informação é da NBC News. Trump disse ter falado provavelmente com 70 líderes mundiais desde sua vitória eleitoral, mas ainda não conversou com Putin. Acho que falaremos, declarou o republicano. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta quinta-feira sua diretora de campanha, Suzy Wiles, como chefe de gabinete da Casa Branca. É a primeira indicação significativa desde que venceu as eleições. Trump descreve Suzy como dura, inteligente e inovadora. Em um comunicado, o republicano disse que ela seguirá trabalhando incansavelmente para fazer os Estados Unidos grande novamente, seu lema de campanha. É uma honra merecida ter Suzy como primeira chefe de gabinete na história dos Estados Unidos, acrescentou o republicano. Enquanto isso, a contagem de votos nos Estados Unidos continua. Na tarde desta quinta-feira, com 5 milhões de votos de vantagem, Trump parece pavimentar o caminho para ganhar também o voto popular em relação à democrata Kamala Harris. O presidente eleito, de 78 anos, já conquistou e ultrapassou a maioria necessária do colégio eleitoral, com uma vantagem que ainda pode aumentar à medida que os resultados dos estados do Arizona e Nevada, onde as contagens o colocam na frente, sejam confirmados. Se for declarado vencedor nesses 2 últimos estados, Trump terá conquistado os 7 estados decisivos.
Amanhã, quem apresenta o Jornal Mundial são os nossos substitutos, Vitória e Pedro Lucas. Eles aguardam vocês na edição. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Caso você queira rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.